Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo de número 33. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 33. Está muito bom louvar o Senhor. Que Deus abençoe os nossos músicos, nossos cantores. Podemos, através desses louvores, experimentar um pouquinho do que será o céu, porque no céu seremos todos cantores. Lá não terá mais pregação, lá vai ser só louvor. Lá quem não canta aqui vai ter que cantar lá. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 33 nos diz assim, a Bíblia: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu vou ler agora na versão NVI, que diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Podeis sentar, meus irmãos. Conforme falamos, estamos nesta noite desfrutando da presença de Deus aqui, através dos louvores, através dos hinos que nós ouvimos, dos momentos de oração, seja até mesmo nas palavras introdutórias que foram ditas aqui, ou no primeiro momento que chegamos e dobramos o joelho, nós já sentimos a presença dEle, do Senhor, porque esta casa é dEle, esta casa é dEle, esta igreja é dEle, é do Senhor. As pessoas têm o costume de dizer: eu vou na igreja do fulano, eu vou na igreja do Beltrano, eu vou na igreja do Ciclano, mas a igreja não é nossa. Você está aqui na casa de Deus, na casa do Senhor, aonde Ele habita, porque Ele habita no meio dos louvores. Os louvores não são apenas os hinos entoados pelos corais, pelos grupos de louvores, mas quando você glorifica Deus, você também está louvando o seu nome, você está adorando o seu nome, você está dizendo que Ele é o Senhor sobre a sua vida. Porque as pessoas questionam e perguntam, por que na igreja dos crentes tem essas, parece que seria uma espécie de interrupção. É que na igreja dos crentes é um culto onde as pessoas são cheias do Espírito Santo, porque nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Porque a Bíblia diz que a promessa dizia respeito às pessoas da época do Atos, da época da igreja primitiva, aos filhos e a todos quantos o Senhor Jesus chamasse. Então essa promessa dos dons espirituais, ela é extensiva a nós. A igreja do século 21, a promessa é para nós também. O mesmo Espírito que encheu aqueles crentes que estavam reunidos no cenáculo 120, esperando a promessa, e eles falaram em línguas, e eles foram cheios do Espírito Santo. Aquela mesma promessa, ela é extensiva a nós, aos nossos dias, porque nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Você é membro de uma igreja que crê na Bíblia como única regra de conduta e fé. A Bíblia, somente a Bíblia, somente a palavra de Deus. Porque nós cremos naquelas teses da reforma protestante, onde Lutero dividiu a sua tese nas chamadas 5 solas, e uma delas dizia: somente as Escrituras, somente a fé, somente Cristo. E nós podemos acrescentar ainda nas teses de Lutero, somente o Espírito Santo, porque nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Então somente as Escrituras, e esta igreja é dele, é do Senhor. E Ele habita onde há louvores.
Ele habita onde há corações quebrantados, onde há corações sinceros, onde há adoração verdadeira, sincera, que brota do fundo da alma. Porque nós não estamos aqui para fazer um culto mecânico. Nós até anotamos, nós fazemos programação, porque o culto também é racional. Nós precisamos ensaiar, os músicos ensaiam, o pregador ora antes, estuda a Bíblia antes de pregar. Mas esse culto é do Senhor. Ele que está na direção. Ele dirige o pregador, ele dirige o cantor, ele dirige os irmãos, ele usa alguém para dar um abraço justamente naquela pessoa que está precisando receber um abraço, porque é Ele que está no controle. E eu quero dizer aos irmãos essa noite que nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. É Ele que nos conduz, é o Espírito Santo. Nós não estamos aqui, como eu disse, na igreja de A, de B. Nós estamos aqui na igreja do Senhor Jesus, e Ele vai te abençoar nessa noite. Irmãos, o tema que nós escolhemos para essa mensagem, porque esta é uma palavra que está no meu coração durante toda a semana, e ao longo do dia, eu fui direcionado para esta palavra influência. Esta mensagem foi uma mensagem sobre influência, foi pregada aqui no último domingo pelo pastor Fabiano. E durante a semana, Deus vem falando comigo sobre essa questão. E hoje, então, a voz do Senhor ficou bem mais forte. E quando fica forte, então eu vou para o computador e escrevo o que Deus me diz. E esse momento de escrever, às vezes dura 1 hora e meia. Às vezes pode durar uma semana, um mês. E quem sabe essa mensagem ainda vai ter algumas escritas ainda. Ela ainda está em construção, mas Deus nos deu uma mensagem para essa noite sobre o tema, o cristianismo que influencia. O cristianismo que influencia. O cristianismo que faz a diferença. O cristianismo que não é apenas uma religião de dogmas, de costumes, de hábitos, de ritos, mas uma igreja que realmente influencia. Influencia as famílias, influencia na sociedade, influencia na rua onde você mora, influencia aonde você trabalha, na empresa, influência. Um cristianismo que vai influenciar, um cristianismo que vai revolucionar. Eu me lembro de que em uma das viagens de Paulo, ele chegou na segunda viagem missionária, ele esteve em várias cidades. Mas em uma das cidades que ele chegou, se eu não me engano, foi Tessalônica. Quando ele chegou nessa cidade, as pessoas, para criticar Paulo, disseram o seguinte: estes que alvoroçaram o mundo, chegaram também aqui em Tessalônica. Isso quer dizer que as notícias de Paulo, elas vinham de outras nações, de outros povos, de outras regiões do Império Romano. E a pessoa falou como se estivesse com uma tristeza: olha, chegou aqui também esses que revolucionaram o mundo. Paulo foi influência para aquela geração. O apóstolo Paulo foi influência e ele evangelizou todo mundo conhecido da época. Nas suas 3 viagens missionárias, Paulo evangelizou e levou a palavra de Deus e fez com que as pessoas então se voltassem para Deus. Ele era uma influência, tanto que com a sua pregação houve uma grande revolução. O cristianismo que nós pregamos, que nós devemos pregar, é aquele cristianismo que causa uma revolução. Não uma revolução com armas, mas uma revolução no coração da pessoa. Um cristianismo que influencia é aquele que revoluciona, transformando o homem, transformando a mulher, transformando o jovem, transformando o adolescente, transformando em uma pessoa melhor, transformando em um cidadão melhor, em um filho melhor, em um esposo melhor, em uma esposa melhor, transformando em uma nova pessoa. É por isso que a Bíblia diz que nós nos tornamos uma nova criatura. O evangelho que nós pregamos, o cristianismo que influencia, é aquele que tem esse poder de causar essa revolução na
na vida da pessoa, a ponto das pessoas da sociedade olhar e dizer: o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? Está tão diferente agora, porque após esse período que ele foi na igreja dos crentes, ele foi transformado, está diferente. Esses dias eu fazia uma visita em uma família, e eles davam testemunho de alguém que foi transformado pelo poder da palavra de Deus. E eles diziam: olha, foi impressionante o que Deus fez na vida daquela pessoa, a transformação que aquela pessoa sofreu depois que ele entregou a sua vida a Jesus. O cristianismo, ele precisa influenciar, ele precisa influenciar. O texto que nós lemos está em 1 Coríntios. Corinto foi uma cidade antiga na Grécia, que ainda tem as suas ruínas, mas na época em que Paulo esteve lá, foi uma metrópole grega de destaque nos tempos do apóstolo Paulo. A cidade de Corinto, segundo os filósofos, os entendidos da época, ela era uma cidade intelectualmente arrogante, porque muitos intelectuais que se acham demais, eles acabam ficando arrogantes. Eu não estou dizendo aqui que não tem que aprender, que não tem que estudar, que não tem que fazer faculdade, mas eu já lidei com um doutor que era extremamente humilde, mas lidei com alguns que eram extremamente arrogantes, porque achavam que estavam acima de todos. Ninguém está acima de ninguém, nós somos todos humanos e vamos todos para o mesmo lugar, nós teremos todos o mesmo destino. Se Jesus não voltar, nós vamos lidar com a morte, todos nós vamos, intelectual ou não, todos nós vamos sofrer os problemas inerentes da condição humana. Então a cidade de Corinto era uma cidade que tinha um grande orgulho por causa da sua intelectualidade. Materialmente eles também eram prósperos, mas moralmente a sociedade de Corinto era corrupta, eles tinham sérios problemas morais. Então, intelectualidade avançada, eram prósperos, mas eram corruptos. E Paulo vai a essa cidade, ele funda a igreja na companhia de Áquila e Priscila, durante a sua segunda viagem missionária. Ele escreveu essa carta à igreja em Corinto, a primeira epístola aos Coríntios. Ele escreveu quando ele estava em Éfeso, na sua terceira viagem missionária. Mas o que motivou Paulo a escrever a igreja em Corinto? O apóstolo Paulo foi aquele que se converteu no caminho de Damasco, foi aquele que teve um encontro com Deus. O apóstolo Paulo foi aquele que estudou a lei de Moisés, a Bíblia hebraica. Ele conhecia muito bem a Bíblia hebraica, porque ele foi ensinado pela tradição familiar a seguir a lei de Moisés, mas ele também estudou na sinagoga em Jerusalém, junto com um homem chamado Gamaliel. Ele era extremamente entendido em toda a lei judaica, ele também era fariseu. E o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Deus num lugar chamado Caminho de Damasco. Ele se encontra com Deus, tem a sua vida transformada, revolucionada pelo poder de Deus. Ele aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Paulo então, antes de pregar, ele vai para o deserto. Ele fica 3 anos no deserto se preparando para as suas missões evangelísticas. Meu irmão, Deus está te preparando. Deus está preparando você. Não existe vitória sem passar por um processo. Não existe conquistas sem passar por um processo. Deus sempre está trabalhando em nossas vidas. E os processos nem sempre são agradáveis. Há processos que são extremamente doloridos. Mas nós passamos por situações, porque Deus está nos preparando para desafios maiores. Assim foi com o apóstolo Paulo, 3 anos no deserto, perseguições nas suas viagens, naufrágios, hostilidades diversas que ele enfrentou por parte dos judeus, por parte das autoridades romanas. Mas o apóstolo Paulo estava sendo preparado para que de fato a sua vida, o seu testemunho revolucionasse o mundo da época.
E ele então vai a Corinto, vai a Éfeso. E quando ele está em Éfeso, ele fica sabendo dos problemas da igreja em Corinto. Problemas da igreja que ele mesmo tinha fundado. Uma comissão, uma comitiva de irmãos de Corinto vão até Éfeso e entregam um documento a Paulo, onde eles apresentam todos os problemas que a igreja está enfrentando. Os problemas da igreja de Corinto eram muitos, porque tinha membros carnais, tinha espírito de divisão, tinha tolerância ao pecado, dentre eles o incesto, tinha muita imoralidade sexual no meio do povo lá de Corinto. Havia inclusive ação judicial entre cristãos, e Paulo aproveita e na carta aos Coríntios, ele dá instruções sobre a Santa Ceia, a oferta para os santos de Jerusalém, e ele também fala sobre a ressurreição e os dons do Espírito Santo. Tudo isso em 1 Coríntios, inclusive em 1 Coríntios capítulo 13, nós temos a explicação de como é o amor verdadeiro, de como deve ser o amor verdadeiro. Tudo isso em 1 Coríntios. Então, quando ele fica sabendo desses problemas, ele como apóstolo, como enviado, aquele que evangelizou, que fez a obra missionária, mas o apóstolo também é aquele que coloca os fundamentos, os princípios. Ele precisava dar atenção a esta igreja em Corinto, e ele então escreve a primeira carta aos Coríntios, a primeira e depois teve a segunda. Ele escreve estando em Éfeso, dando orientações, e para combater o que eles estavam pregando lá em Corinto, as heresias, Paulo então escreve essa carta. Mas eu quero agora, meu irmão, ficar no versículo 33, em que a Bíblia fala que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. E eu vou falar agora sobre a influência. Más companhias influenciam negativamente. Más companhias trazem influências negativas. E a pergunta que eu quero fazer nessa noite é o seguinte, meu irmão: com quem você tem andado? Quem tem sido a sua companhia? Nós estamos em um tema neste ano, que nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Então nesta noite eu convido você para estar sempre na companhia do Espírito Santo. Qual a influência que a tua família tem sofrido? Qual a influência que o teu casamento tem recebido? Qual a influência que os teus filhos têm recebido? Quem é a maior referência para os teus filhos, para a tua família? Será que é alguém que está lá no mundo digital, que o teu filho não conhece, mas acha que conhece, porque todo dia ele assiste um videozinho? Eu quero dizer para você, que todos nós podemos ser influenciadores, porque na época que nós vivemos, os influencers são aqueles que estão lá no mundo digital, mas você, meu irmão, você é uma influência. Seja influência na tua casa, seja uma influência positiva na tua família, porque com quem nós andamos, nós seremos conhecidos por quem nós andamos. Há um ditado antigo que diz: me diga com quem tu andas, e eu direis quem tu és. Tem muita gente aí, andando com tanta gente, mas menos com Deus. Quanto tempo nós reservamos para o nosso devocional diário? Quanto tempo nós reservamos para a leitura da Bíblia, para a oração, para uma conversa franca com Deus, com o Senhor? Como está a sua sensibilidade espiritual para entender quando Deus está falando? Será que você é mais sensível à voz da internet? Ou você é mais sensível à voz dele, do Senhor, do Criador? Cristianismo que influencia. Muita gente diz: eu quero ser missionário, quero evangelizar, quero ganhar almas. Primeiro tem que tratar você.
Paulo primeiro foi para o deserto e ficou 3 anos se preparando, e Deus tratando todos os problemas de Paulo, curando todas as suas feridas, para depois então ele sair para as viagens missionárias e ser conhecido como o maior evangelista desse planeta depois de Cristo. Eu até anotei aqui mais para frente, para falar sobre a ilustração do avião, onde se despressurizar, começar a faltar oxigênio, primeiro a máscara em você. Você coloca primeiro o oxigênio em você para depois ajudar o outro. Porque você não vai conseguir ajudar o outro se faltar ar para você. Assim a nossa vida espiritual, Deus vai nos preparar. E nós precisamos buscar esse preparo para nós sermos a influência positiva aos que nos rodeiam. Nesses últimos tempos, influenciador se tornou uma palavra muito presente no nosso cotidiano. O influenciador é aquele presente em rede social e que tem muitos seguidores. E que ele ganha muito dinheiro com as visualizações ali e também com a venda de produtos através do mundo digital. Não tem mais como fugir disso porque nós vivemos na era digital. Inclusive, tem um livro que o pastor Lediel, lá de Blumenau, escreveu, A Família na Era Digital. Então, nós chegamos nessa era digital. Nossos antepassados não tiveram esse privilégio. A era digital deles era bem diferente. A era digital dos nossos antepassados era com a enxada na roça, lá capinando, já com 12, 9 anos, 9, 10 anos de idade. Minha mãe já estava na roça trabalhando, porque as comunidades também, no passado, eram agrícolas. Chapecó tem apenas, acho que fez 100 anos, foi em 1917, fez 100 anos, 100 tipo, e alguma coisa, 105 anos, tem Chapecó. Mas até 50, 60 anos atrás, a população aqui era muito reduzida. E onde estava essa população? Estava no interior. E eles estavam lá na sua era digital, lá com a sua enxada. Porque eram outros tempos. Hoje é o celular. Então, hoje essas pessoas, elas estão no mundo digital. E quando nós olhamos o sentido original dessa palavra, nós vamos descobrir que o influenciador não é só aquele que está na internet. Nós todos podemos influenciar. Nós somos influenciadores. A influência não se resume apenas ao mundo virtual, porque pais influenciam a vida dos filhos. O marido tem impacto na vida da esposa, e a esposa também tem impacto na vida do esposo. Hoje mesmo eu estava pensando isso, que ao longo dos anos, porque quando casa, sempre tem as diferenças, cada um vem de uma família, de cultura, de costumes diferentes, mas conforme vai passando os anos, esse casal vai ficando cada vez mais afinado um ao outro, vão ficando mais parecidos um ao outro, por mais que ainda hajam, sempre vai haver diferenças, mas vão ficando parecidos porque andam juntos, vivem juntos, dormem juntos, almoçam juntos, um vai influenciando o outro. O chefe lá na empresa, ele também influencia a vida de quem trabalha com ele. Um funcionário que fica muitos anos na empresa, ele começa então a adquirir algumas características do seu patrão, do dono da empresa, ou do chefe ali, até mesmo o vocabulário, o palavreado, acaba ficando parecido, porque está muito tempo junto ali. Isso é normal, todos nós somos influenciadores. Todos nós, não são só aqueles do mundo digital, todos nós podemos influenciar. Eu quero dizer aos irmãos essa noite, que Jesus é um influenciador. Você está aqui por influência de Jesus. Você está aqui porque Ele chegou na tua vida, influenciou e revolucionou a sua vida. Marcos 16:15 diz a Bíblia: ide por todo o mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. A Bíblia está dizendo: vão, influenciem, sejam meus influenciadores, vão, façam aquilo que vocês aprenderam comigo, o que vocês viram em mim, os meus ensinamentos, vocês levem às nações, vão às nações e levem os ensinamentos que eu deixei para vocês. Jesus, um influenciador, o caráter de Jesus deixava marcas
por onde ele passava. Nós temos as marcas do caráter de Jesus que foram deixadas na vida de Zaqueu, que era um cobrador de impostos, mas ele também defraudou muitas pessoas, conforme diz a Bíblia, enganou, cobrou a mais. E o que aconteceu foi que quando Zaqueu teve um encontro com Jesus, ele disse: olha, eu vou dividir, eu vou devolver o dinheiro, eu vou repartir os meus bens com os pobres, eu vou fazer algo, porque o caráter de Jesus influenciou a vida de Zaqueu. Então ele é o maior influenciador. E a pergunta que eu faço nessa noite: quais as marcas que nós deixamos na vida das pessoas? Muitas pessoas passaram pela sua vida, muitas vão passar, muitas pessoas se relacionam com você, mas quais as marcas que você deixa na vida das pessoas? O que as pessoas falam, o que as pessoas pensam de você, quem sabe não falam, mas vão pensar algumas coisas. Olha, aquele fulano que é meu amigo, que passou na minha vida, ele me ajudou, ele foi uma bênção na minha vida. Quando eu mais precisei, ele esteve do meu lado. Quando eu pensei de até mesmo tirar a minha vida, mas aquela pessoa chegou até mim e deixou as marcas do seu caráter na minha vida. Então eu passei a acreditar que tem pessoas boas nesse mundo, que nem todos são iguais, mas tem gente boa, tem gente cheia de Deus. E o que eu quero dizer, meu irmão, é que as marcas que nós deixamos nas pessoas precisam ser marcas positivas, que tragam mudanças significativas, não marcas de destruição, não feridas. Não seja aquele que vai mexer na ferida, ou que vai abrir a ferida, ou que vai causar uma ferida no coração do seu irmão. E tem gente que não premedita isso, ela não faz de forma premeditada, mas ela faz porque é o jeito dela. E ela diz: é o meu jeito. Mas é o teu jeito ofender todo mundo? É o teu jeito machucar todo mundo? Mude esse jeito. Deixe o Espírito Santo controlar esse teu temperamento. E a partir de agora, seja influência positiva na vida das pessoas. Eu nunca me esqueço da pregação do pastor Sebastião da Costa Melo, de saudosa memória, que foi o pastor que me separou para a obra missionária na cidade de Correia Pinto. Ele foi um aluno do melhor instituto bíblico do Brasil, chamado IBAD, onde o pastor Adilson, inclusive, estudou, e o pastor Nilton também, e tantos outros líderes. E o pastor Sebastião, era muito bom de ouvi-lo, era um homem cheio do Espírito Santo, mas as suas mensagens com muito conteúdo. Eu lembro de uma ilustração que ele contou em uma das suas pregações, dizendo que quando chega o navio mercante no porto, todo mundo se alegra. Hoje talvez nem tanto, porque os contêineres são pesados e são perigosos. Mas falando no passado, quando chegava aqueles navios tocados à força do vento, aqueles navios à vela, quando vinha de Portugal aqui, quando nós éramos colônia de Portugal, e vinha aqueles navios trazendo alguns produtos lá de Portugal. Vamos entender que Portugal trouxe alguma coisa boa para cá, não só tirou as nossas riquezas, mas vamos entender aqui nessa ilustração que Portugal trouxe alguns produtos. Aí quando chegava aquele navio mercante no porto, as pessoas se alegravam, as tribos indígenas: olha, estão trazendo alimento. Mas quando vinha aquele navio que tinha os canhões, aquele navio de guerra com os canhões, o povo fugia do porto, porque era um navio de guerra, estava trazendo destruição, poderia trazer morte. Então é assim, meus irmãos, certas influências. Tem influências que vão trazer alimento para nós, mas tem influência que pode trazer morte. E isso está na Bíblia. Quando o Tiago fala sobre a língua e o poder da língua, nós temos o poder para abençoar, mas também para amaldiçoar. E através das nossas palavras, nós podemos trazer vida, mas poderemos também trazer morte. Seja aquele que traz vida,
que quando você chega, as pessoas se alegram. Olha, vou aprender com ele hoje, vou aprender com ela, porque está trazendo coisas boas para a nossa vida. Que visita maravilhosa, venha outras vezes, mas tem visitas que você não quer mais na sua casa, porque trouxe palavras venenosas, trouxe veneno para a sua casa, que pode trazer morte como consequência. Jesus nos influencia. Jesus nos influencia, mas nós precisamos permitir que Ele influencie. E Ele disse: preguem, preguem, levem a minha palavra por todo o mundo, sejam essa influência positiva. Em segundo lugar, nós vamos ter que parar. Sejamos de pé, meus irmãos. E nós temos ainda outra programação, mas tem 3 folhas ainda. Em segundo lugar, influência da carne ou do espírito. Romanos 8:5, a Bíblia diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito vive, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, qual é a influência? Se você optar pela influência da carne, você vai viver no mundo. Mas se você optar pela influência do Espírito, a sua mente será voltada para o que o Espírito Santo deseja. E o que o Espírito Santo deseja para a tua vida, meu irmão, é que você seja abençoado. É que você seja abençoado. É que a tua família seja abençoada. O que o Espírito Santo deseja para a tua vida, meu irmão, é que você seja um vencedor. Agora, quando nós não damos ouvidos a Deus e somos dirigidos por nós mesmos, pelo nosso eu, pelo nosso ego, nós vamos sofrer. Não é que poderemos, nós vamos sofrer consequências da nossa decisão. Então nessa noite, tome uma decisão de ser guiado pelo Espírito Santo, dirigido pelo teu Espírito Santo, porque o coração do homem é enganoso. Agora, o Espírito Santo não se engana. Qual delas te influencia? Olha o que a Bíblia diz em Mateus 12:34. A boca fala do que o coração está cheio. Não vai esconder não, porque mais cedo ou mais tarde as tuas palavras, o teu vocabulário vai denunciar o que está dentro do teu coração. Olha o que a Bíblia diz: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, porém o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. E agora eu vou falar do tema do Congresso de Jovens em Chapecó, de 1994, que pregou o pastor Messias aqui, lá na IFAP. De que se enche o teu coração? De que se enche o teu coração? De que se enche o teu coração? Aleluia. As palavras vão denunciar o que tem no teu coração. Se você leva uma vida de fazedor de confusão, de contenda, se você leva uma vida de fofoqueiro, teu coração está com problema. Agora, quando o teu coração é cheio de Deus, a tua palavra, as tuas palavras serão abençoadoras, não serão veneno, não serão venenosas, mas serão abençoadoras, e todos vão querer estar perto de você. Pelo vocabulário se descobre o que tem no coração. Nossos hábitos denunciam o que cultivamos em nossa mente. Se deixarmos o Espírito Santo nos influenciar, marcaremos as vidas das pessoas positivamente para sempre. Você será parecido com quem você mais anda. Com quem você mais anda, meu irmão? Aleluia. A Bíblia fala: andais no Espírito. Ande com gente que ora. Ande com gente que lê a Bíblia. Ande com homens que são bons maridos. Ande com mulheres que são boas esposas. Ande com homens que são bons pais. Ande com pessoas que são honestas. Ande com aqueles que são prudentes, e você será parecido com eles. Aliás, se você tem o nome de cristão, cristão quer dizer aquele que se parece com Cristo.